Então, bom dia a todos. Na aula de hoje, vamos continuar estudando as características básicas de antenas. Estão lá no capítulo 2 do livro-texto, do livro do Balanes. Na aula passada, a gente estudou como calcular a potência radiada, diretividade, eficiência de potência e o ganho, né, que nada mais é do que a multiplicação da eficiência pela diretividade. O que nós precisamos fazer agora, depois que eu souber aqui bloquear a barra de tarefa, é continuar com o procedimento, começando aqui, pela definição de faixa de operação. Óbvio, né, que a definição da faixa de operação é bastante simples. Ela vai depender do serviço de comunicação onde a antena está sendo empregada. Vai depender da largura do canal que é disponibilizado pelos órgãos competentes para a prestação daquele serviço de comunicação sem fio. Uma vez conhecida a faixa de operação e os objetivos que aquela antena tem que alcançar, as especificações, o que você tem que fazer, né, no dia que você for projetar uma antena, é fazer com que essas características das antenas, como, por exemplo, o ganho, seja o mais uniforme que for possível e acima de um certo limite pré-especificado ao longo de toda a faixa de operação. Então, repare, aqui no curso, a gente faz a análise das antenas no domínio da frequência, utilizando fasores. Então, o que a gente faz é analisar essa antena numa determinada frequência ao longo da faixa de operação. Se essa faixa de operação for muito larga, suficientemente larga, pode ser que essa análise numa única frequência seja insuficiente. Aí o que você vai ter que fazer é repetir a análise para todas as frequências ao longo da faixa de operação. Quantas, né? Vai depender do serviço, vai depender da experiência de quem está projetando a antena, e talvez até você tenha que, por causa de possíveis interferências, ter que analisar também para algumas frequências fora da faixa, tanto acima como abaixo, tá? Então, nesse gráfico aqui, nessa figura, F1 é a frequência do início da faixa de operação e F2 é a frequência do final dessa faixa. Então, no próximo slide, eu vou falar para vocês, mostrar duas maneiras muito utilizadas pelos engenheiros para definir a largura de faixa, tá? Geralmente, essa largura é fornecida ou em valor percentual ou relativo, porque só dizer a largura da faixa não é suficiente. Por exemplo, uma faixa de 4 GHz centrada em 100 GHz é relativamente pequena. Agora, uma faixa de 4 GHz centrada em 12 GHz é grande pra caramba, é larga. Então, tudo depende, né, da relação dessa largura de faixa com a frequência central, por exemplo. Então, existem duas maneiras muito utilizadas para fornecer essa faixa de operação, essa largura de banda. Uma delas, né, não tem uma melhor do que a outra, depende do caso. Então, se a frequência superior, aquela figura do outro slide, é o F2, não for, por exemplo, muito maior do que o dobro, por exemplo, da frequência inferior F1, você dá essa largura de banda, largura de faixa, fornecida em porcentagem. Então, você simplesmente vai pegar a diferença, F2 menos F1, dividir pela frequência central. A frequência central é a média geométrica simples, média aritmética simples, né? É a frequência exatamente no centro da faixa. E, multiplicando por 100%, isso vai dar a largura
em torno, em porcentagem, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, se a frequência F1 for de 195 MHz e a frequência F2 for de 205 MHz, a diferença é de 10 MHz, né? A diferença entre F2 e F1 é de 10 MHz. Mas o que isso significa? Se você dividir pela frequência central, você vai ver que isso é uma largura de faixa relativa à frequência central de 5%. Aí você tem uma informação a mais, né? É uma largura pequena, uma largura de 5%, uma largura pequena, baixa. Agora, existem antenas que são projetadas para operar em uma larga faixa de operação. E aí, no caso, quando isso acontece, é comum a frequência F2 ser muito maior do que a frequência F1. E aí, para você não dar valores percentuais acima de 100%, né, a gente usa uma outra maneira de fornecer essa largura de banda. Então, se a frequência F2 for muito maior do que a frequência F1, tipicamente for maior do que o dobro da frequência F1, você simplesmente fornece de forma fracionária. Tá? Pega o F2 e divide por F1. E muitas vezes ela aparece simplesmente a fração F2 sobre F1 ou a fração seguida de 2 pontos 1. Tá? Enfim, é a nomenclatura. Um outro exemplo aqui embaixo, ó, faz de conta que o F1 é 6 MHz e o F2 30 MHz. Então, repara, aqui a diferença é de 24 MHz. Só que o F2 é muito maior, é 5 vezes maior. O F2 é 5 vezes maior que o F1. Então, a gente não fornece isso em percentagem. A gente fornece a razão. Ó. 30 dividido por 6 dá 5. Ou 5, 2 pontos, 1. Tá? Então, essas são as maneiras mais usadas de fornecer a largura de banda associada à faixa de operação de uma antena. Em relação a esses exemplos, alguma pergunta? Beleza? Então, outra característica importantíssima numa antena é a sua polarização. Observa que até agora a gente estudou características baseadas em potência e em densidade de potência. Potência radiada, diretividade, eficiência, ganho e por aí vai. E todas essas características dependem do módulo do campo elétrico ao quadrado. Consequentemente, quando você tira um módulo desse fasor campo elétrico, você perde a informação relativa à orientação desse campo. Lembra que o campo elétrico, assim como o campo magnético, são grandezas vetoriais. E essa orientação é caracterizada justamente pela polarização. A polarização de uma antena, quando ela transmite, ela tem a ver com a orientação e o comportamento dessa orientação do campo radiado por essa antena. E através do princípio da equivalência, do teorema da reciprocidade, a gente prova que essa polarização é a mesma na recepção. Então, por exemplo, uma antena que transmite uma polarização vertical, ela recebe a polarização vertical. Uma antena que transmite uma polarização vertical, quando ela recebe um sinal com a polarização horizontal, ela vai receber muito mal. Então, esse descasamento de polarização entre a antena receptora e a antena transmissora, ou melhor dizendo, entre a antena que recebe e o campo que incide sobre essa antena receptora, é fundamental na hora que você vai montar um enlace. Porque independente da diretividade, independente do ganho,
independente da eficiência de potência, o descasamento de polarização pode fazer com que praticamente você não receba sinal algum. Apesar de estar tudo certinho, todas as eficiências maximizadas, o máximo ganho de uma antena apontando para o máximo ganho da outra, mas se você errar na polarização, você não consegue receber toda a potência que está disponível ali nos terminais da sua antena. Para localizar vocês, a polarização está descrita no na seção 2.12 do Balanes. Porém, nós não vamos aqui nas notas de aula usar a mesma nomenclatura, a mesma definição que é utilizada no Balanes. O Balanes, eu não sei por que motivo, ele já está na 4ª edição, e se tem uma coisa que ele não mudou é a maneira como ele descreve polarização. Não que esteja errado, muito pelo contrário. Está tudo certinho lá. Só que ele usa uma notação que é muito usada pelo pessoal de ótica. Ele usa a definição de polarização, em particular polarização circular. Quando ele descreve polarização circular, ele descreve como polarização circular no sentido horário ou no sentido anti-horário. E isso pode criar, se você não tomar cuidado, certas dúvidas, tá? Porque o horário ou anti-horário depende de como você olha essa onda. Se você olha a onda saindo da antena ou se você olha a onda chegando em cima de você. O cara que vê a onda saindo, vê num sentido diferente do sentido daquele cara que olha a onda chegando. Então, ao invés de usar essa definição, a gente vai usar aquela que foi padronizada pelo I3E, onde a gente, ao invés de falar sentido horário ou sentido anti-horário, a gente usa, no caso da polarização circular e da elíptica, mão direita e mão esquerda. E quando a gente faz assim, o polegar da mão direita ou da mão esquerda vai apontar na direção de propagação da onda. Aí essa ambiguidade some, desaparece. Tá? Outra vantagem de usar a definição do I3E, mão direita, mão esquerda, é porque se uma antena transmite polarização circular mão direita, é porque ela recebe mão direita. Ela transmite mão direita, recebe mão direita. Já se você usar a definição utilizada no Balanes, uma antena que transmite circular sentido horário, recebe circular sentido anti-horário. Né? E geralmente, quando a gente lida com o teorema da reciprocidade, a gente gosta de falar que as características da antena servem tanto na transmissão como na recepção. Então, se a gente usa a definição do Balanes, isso não acontece no caso da polarização. Ela transmite anti-horário e recebe horário. Mudou. Já se você usar a definição do I3S, mão direita, mão esquerda, ela vai ser a mesma, tanto para transmissão como para recepção. Eu espero que essas diferenças fiquem claras na medida em que a gente for apresentar aqui os próximos slides. Então, é possível, através do teorema da reciprocidade, mostrar que essa polarização ela vale tanto para transmissão como para recepção, e é fundamental que a antena receptora esteja casada em polarização com o campo que chega até ela. No caso de propagação no espaço livre, como não vai ter nenhum obstáculo para mudar, para atrapalhar essa polarização, a gente vai dizer aqui que a antena receptora tem que estar casada em polarização com a transmissora. E basicamente é isso daí. Perdão. Antes de prosseguirmos, alguém tem alguma pergunta? Quem já viu antenas em outro curso, ou quem já estudou teoria eletromagnética, onda plana, polarização em ondas planas, você vai ver que a definição de polarização é rigorosamente a mesma. Tá? A diferença é que na onda plana,
a gente utiliza os eixos cartesianos, x, y, z, as direções retangulares. Aqui a gente vai usar as direções esféricas, r, θ e φ, tá? Porque a gente vai definir essa polarização na região de campo distante da antena, onde a frente de onda é TM e esférica. Mas as definições são basicamente as mesmas. Então, para muitos de vocês, isso daqui vai ser apenas uma revisão, exceto talvez pela notação que é adotada aqui nas notas de aula. Então, antes de mais nada, vamos definir o vetor polarização. O vetor polarização serve, no caso das nossas notas de aula, pela maneira como vamos definir a polarização circular e a polarização elíptica, né? Usando mão esquerda e mão direita, esse vetor polarização a gente vai determiná-lo assumindo a antena transmitindo, né? Como a gente faz com quase tudo aqui nesse curso. Porém, esse vetor polarização serve tanto para a antena transmitindo como para a antena recebendo. E nada mais é do que pegar o fasor campo elétrico, que você calcula quando a antena está transmitindo, através daquelas integrais que já mostramos nas aulas anteriores, e normaliza esse fasor para que ele tenha módulo unitário. Então, esse vetor polarização, basicamente, é a orientação unitária do fasor campo elétrico na região de campo distante da antena. E na região de campo distante, a gente já viu que, independente da antena, isso aqui vale para qualquer antena. Essa frente de onda é esférica, aqui o fator de onda esférica, e T é M, ou seja, ela só vai ter as componentes θ e φ, ou então uma delas, mas ela nunca vai ter a componente na direção R. Então, tudo que a gente fez nessa segunda igualdade aqui foi arbitrariamente eu passei essa função t para fora, em evidência. E esse termo entre colchetes, devidamente dividido para que o módulo do vetor resultante seja unitário, vai fornecer o vetor polarização dessa antena. Esse vetor vai servir tanto para a antena transmitindo, como para a antena recebendo. Então, isso aqui é uma maneira, vocês não vão encontrar isso no livro do Balanes. É uma maneira de você, não é a única, mas é uma maneira de você calcular o seu vetor polarização. E aí você só tem que tomar cuidado com dois casos particulares, porém óbvios, né? Que é quando a antena só radia campo elétrico ou apenas com a componente θ ou apenas com a componente φ. Então, por exemplo, no caso do nosso dipolo infinitesimal, ele só tem campo elétrico na direção θ. Ou seja, a função P é igual a zero. Então, obviamente, nessa situação, o vetor polarização é o próprio vetor θ chapéu, θ unitário. Mais tarde, a gente vai estudar o loop de corrente elétrica. E a gente vai ver que o loop de corrente elétrica, quando colocado sobre o plano XY, ele só vai radiar campo elétrico na região de campo distante, com componente na direção φ. Então, naquela situação, o vetor polarização vai ser simplesmente a direção φ unitária. Essa definição aqui, ela serve para qualquer polarização, qualquer antena, tomando cuidado com esses dois casos particulares aqui. Observe também que, como as funções P e T são, em princípio, complexas, porque isso aqui é um fasor, então, essas funções, em princípio, são funções complexas, funções com valores complexos, né? Esse vetor, ele não é real, ele é um fasor, porém ele tem módulo unitário. Em relação à definição do vetor polarização, alguma pergunta?
Então, vamos prosseguir. Então, a gente vai aqui, nos próximos slides, definir as duas polarizações extremas, que são a polarização linear e a polarização circular. Qualquer outro caso diferente desses dois é a polarização elíptica. No livro do Balanis, vocês vão encontrar fórmulas e mais fórmulas para caracterizar uma polarização elíptica. Razão entre eixos da elipse, inclinação do eixo principal, tudo tem lá no livro do Balanis. Aqui eu só vou mostrar para vocês a definição de polarização linear, o caso extremo, que é a polarização, perdão, o outro extremo, que é a polarização circular, e o caso que, na verdade, é o que acontece na prática, que é a polarização elíptica. Tudo que for diferente de linear e circular é elíptico. Na verdade, o linear é um dos extremos da polarização elíptica e o circular é o extremo oposto, tá? Então, nós vamos começar aqui a definir essas polarizações baseado no fasor, que representa o campo elétrico. Acontece que, em alguns casos, em particular na polarização circular, nós precisamos ver movimento. Então, por alguns instantes, eu vou ser obrigado a voltar para o domínio do tempo. Eu vou pegar esse fasor, campo elétrico, multiplicar por E elevado a J ômega T, pegar a parte real e voltar para o domínio do tempo, para a gente visualizar comportamento temporal dessas polarizações. Uma vez feito isso, a gente olha para o fasor e, entendendo um pouco melhor como a polarização se comporta, né, no tempo, a gente vai conseguir classificar a polarização sem ter que ficar o tempo todo indo e voltando para o domínio do tempo. A gente vai conseguir fazer a classificação olhando para o fasor. A gente não precisa passar para o domínio do tempo para fazer a classificação da polarização. Eu só vou fazer isso no início para a gente conseguir visualizar o que está acontecendo. Alguém tem alguma pergunta? Alguém ia falar alguma coisa? Teve um microfone aberto aí. Não? Está todo mundo no ar ainda? Sim, professor. Opa, beleza. Nenhuma pergunta, né? Então, pode falar. Então, o campo elétrico dado aí está em coordenadas esféricas, certo? Sim. Se ele tiver em coordenadas cartesianas, eu posso definir o meu vetor polarização com base nas coordenadas cartesianas também? A sua pergunta tem a ver com exercícios do Balanis, da lista de exercícios. Então, reparem, nós aqui vamos fazer a representação do campo geral, válida para qualquer direção θφ. Num exercício, vamos supor, o Balanis dá lá a expressão do fasor campo elétrico numa certa direção, que é a direção apontando para outra antena que está recebendo. Então, quando a direção for especificada, você pode escolher, por exemplo, as coordenadas retangulares, os eixos, as direções retangulares, para fazer o exercício, tá? Então, quando você tiver uma direção pré-estabelecida, a onda está propagando na direção do eixo Z. Você não precisa converter tudo para esférico. Você pode fazer naquele sistema para aquela direção específica. Desse jeito aqui, ó, eu estou fazendo para todas as direções em volta da antena. E a expectativa é que, se você entender para o caso geral, você também, eu espero, né, vai entender para os casos particulares. E os exercícios são justamente para isso, para você ver se está conseguindo, né, caracterizar direito a polarização ou se você está com dificuldade. Por isso que é importante fazer as listas de exercício e não copiar os exercícios. Todo mundo sabe que, se você fuçar na internet, você vai achar as soluções dos problemas do Balanis, entendeu?
É sempre bom ter à mão, mas antes de ir lá olhar a resposta, tenta fazer, que é justamente a lista de exercícios, é para tirar dúvida. Tá? Mas se você tiver uma direção já especificada, aí você pode fazer com as direções cartesianas sem problema nenhum. Isso responde a sua pergunta ou não? Responde. Beleza? Então você não é obrigado a toda hora representar isso em coordenadas e direções esféricas. Eu estou fazendo aqui porque eu vou fazer geral. Mas uma vez definida a direção θ-φ, você pode usar, por exemplo, a base retangular sem problema nenhum. Porque se você entender o que a gente vai fazer agora para esférico, você também entende para cartesiano. É só trocar as letrinhas das direções, mais ou menos, né? E sempre cuidado com os dedinhos. É sempre bom usar os dedos, ou da mão direita ou da mão esquerda, para ajudar a resolver o problema, a visualizar o que está acontecendo. Não é vergonha nenhuma ficar usando os dedinhos. Beleza? Então, antes de mostrar equações, eu tenho... não, na verdade, antes eu vou mostrar esse slide aqui. É basicamente o slide anterior. Mais uma vez eu estou mostrando a expressão do fasor campo elétrico. Isso aqui vale para qualquer antena, desde que você esteja na região de campo distante. Na região de campo distante, você não precisa se preocupar com o campo magnético, ele está aqui, mas a gente não vai usá-lo na hora de definir polarização. A definição vai ser toda em cima do fasor campo elétrico. E, como eu já tinha dito antes, aqui é um fasor. Consequentemente, as funções t e p são complexas. Então, ao invés de representá-las em parte real, parte imaginária, eu vou representá-las, vocês vão entender daqui a pouco por quê, com a sua amplitude e a sua fase. Então, a função t, da componente θ do campo, tem amplitude A e fase alfa. Tanto A como alfa são funções de θ e φ. Enquanto que a componente φ tem amplitude B e fase beta. A, B, alfa e beta são funções reais. T e P não, mas A, B, alfa e beta são funções reais. E espero que fique claro dessas fórmulas, que a polarização de uma antena não é constante. Ela varia com a direção. Pode ser que uma antena tenha polarização circular numa determinada direção e elíptica nas demais. É possível isso acontecer. Aliás, é comum isso acontecer. A polarização vai mudar com a direção. E aqui, nós vamos usar tudo em relação à direção R, mas indo na pergunta anterior do Felipe, se a direção θ-φ for fornecida, ao invés de dizer que isso aqui é R, você pode dizer que aquele ali é o eixo Z. E aí o campo elétrico aqui, por exemplo, poderia estar na direção X e o magnético na direção Y. Tá? Então, você não dada a direção, você não é obrigado a usar sempre as coordenadas esféricas. Vai depender do tipo de problema que você estiver resolvendo. E aí, por causa do movimento que eu tenho no fasor campo elétrico, eu preciso, para visualizar melhor, momentaneamente passar esse fasor campo elétrico para o domínio do tempo. Então, como sempre, a gente multiplica por E elevado a J ômega t e tira a parte real. Foi assim que o fasor campo elétrico e os demais foram definidos no livro do Balanis e nas nossas notas de aula. Então, se eu pegar isso daqui, substituindo T por A E elevado a J alfa e P por B E elevado a J beta, multiplicar por E elevado a J ômega t e tirar a parte real, eu reescrevo dessa maneira. Então, aqui, com clareza, estão as amplitudes A e B, e dentro do argumento do cosseno, alfa na direção θ e beta na direção φ. E A
alfa, B e beta variam com θ e φ. Eu só não coloquei aqui, senão a expressão ia ficar muito grande, tá? Mas A, alfa, beta e B, em princípio, variam com a direção, em volta da antena. Em relação a essa última equação, alguma pergunta? Então, agora sim, ó, antes de prosseguir, numa determinada página da internet, eu nem sei se essa página continua no ar, era de um japonês. Está aqui ilustrações, né, no domínio do tempo, de polarizações lineares e circulares. Então, isso aqui, ó, é um tipo, demonstra uma determinada polarização linear. Então, repara, uma vez gerado o campo eletromagnético, ele vai propagando, ó. Agora, para quem observa parado aqui, ó, parece que o campo elétrico, vamos supor que seja o vermelhinho. Aliás, tem que ser o vermelhinho, né, por causa da relação de onda TM. Parece que ele está oscilando, ó, para cima e para baixo, ó. Olha lá. Parece que ele está fazendo isso aqui, ó. Quando esse campo elétrico oscila, né, sempre ao longo de uma mesma linha, para um certo observador, a gente define isso como polarização linear. E nós podemos ter uma polarização linear ortogonal a essa. Por exemplo, é só pegar a fonte que gerou esse campo e rodá-la de 90 graus. Ó. Isso aqui também é uma polarização linear, só que ortogonal ao primeiro caso. Se você combinar essas duas polarizações, você pode gerar uma terceira polarização linear, se as duas estiverem em fase. Você pode gerar uma polarização elíptica ou até mesmo uma polarização circular. Então, no próximo caso, temos um exemplo de polarização circular. Isso aqui ilustra o campo eletromagnético. Ó. Repare, uma vez ele gerado, ele vai transladando. Ó. O campo elétrico gira para quem está parado aqui. Para quem está parado num certo ponto de observação, parece que na frente dele passa um campo girando. Ó. Se esse vetor que gira descreve um círculo, a gente classifica isso como polarização circular. E dependendo de como você defasa essas componentes ortogonais, esse campo pode girar num sentido ou no outro. Então, repara, para quem está parado aqui, ó, olha aqui em cima, para quem está parado aqui, ó, parece que o campo elétrico está rodando no sentido do relógio, no sentido horário. Ó. Já nesse caso, parece que ele está assim, girando no sentido anti-horário. Ó. Mas repara, para quem está atrás, olhando a onda saindo, para quem está olhando a onda partindo cá de trás, ó, olhando para cima, parece que essa daqui é que está andando no sentido anti-horário, enquanto essa, para quem está olhando para cima, parece no sentido horário. Então, para evitar essa ambiguidade, a gente vai adotar aqui a definição para as polarizações circulares e elípticas, a definição do I3E. A gente pega as mãos e com o polegar apontando na direção de propagação, nesse caso apontando para cima. Ó. Aí você vê se o que encaixa com a rotação, é a mão direita ou a mão esquerda. Então, se você fizer isso daqui, ó, repare, a rotação é dada pela mão esquerda. Então, isso aqui, ó, a gente vai definir como polarização circular mão esquerda, enquanto que essa daqui, ó, vai ser definida como polarização circular mão direita. E aí não tem mais ambiguidade, porque o polegar vai estar sempre na direção de propagação. Quando a antena transmite, apontando para fora da antena. Quando a antena recebe, o polegar vai estar apontando para dentro da antena.
E a consequência disso é que se a antena transmite mão direita, é porque ela recebe mão direita. Que o polegar muda de orientação. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Então, vamos lá. Vamos começar pela mais simples, que é a polarização linear. Oi? Eu tenho só uma dúvida aqui. Quando o Balanes, então, ele falar que é sentido anti-horário, significa que eu estou avaliando com a mão esquerda. Não, vai se eu depender. A distinção. Vai depender. Quando Tá. o Balanes falar anti-horário ou horário, você tem que saber antes se a antena está transmitindo ou recebendo. Sim, Por sim. exemplo, se a antena estiver transmitindo e ele falar horário, é mão esquerda. Tá. Lógico que o outro caso é a mão direita. Entendeu? Então você tem que saber se ele está assumindo a antena transmitindo ou recebendo. Aliás, deixa eu... Eu não sei se eu falei bobagem, tá? Eu não sei. Aí você tem que prestar atenção na definição do Balanes. Eu não sei se quando ele assume a transmissão, se ele está olhando a onda de frente ou está olhando a onda partindo da antena. Uhum. Não, entendi. É porque, assim, se tivesse uma correlação, né, era mais simples de conseguir. Esquece que eu falei, tá? Eu teria que ler o Balanes de novo. Eu confesso que já tem um tempo que eu não vejo esse assunto no Balanes. Eu aprendi desse jeito, eu acho esse jeito melhor. Beleza, obrigada. Mas no caso do horário, do anti-horário, existe essa ambiguidade. Uhum. Eu estou vendo a onda chegando em cima de mim ou eu estou vendo a onda partindo? Sim. Mas uma vez você sabendo o que é, não tem como errar. O jeito que o Balanes faz não é nem melhor nem pior do que esse daí. Não, eu entendo. Era só para conseguir fazer uma relação ao ler o livro, entendeu? Não, quando você lê, eu tenho certeza que você vai entender. Mas é provável que eu tenha falado errado, tá? Então, Tá bom. Não leve em consideração o que eu falei. Você vai ter que ler lá no livro, beleza? Obrigada. Você pode fazer do jeito que você achar melhor. Aqui eu vou usar a definição que está padronizada pelo I3S para antenas, mão direita e mão esquerda. Sim, faz todo sentido. Tá. Obrigada. Então, nada. O que eu estou fazendo aqui, eu simplesmente repeti aquela equação anterior, só mudei a cor, agora é pretinho, e eu vou definir o que é polarização linear. Então, sem mais delongas, a polarização é definida como linear quando a diferença de fase entre alfa e beta, ou beta e alfa, né? Lembrando que beta, na nossa notação, é a fase da componente φ, enquanto que alfa é a fase da componente θ, for um múltiplo de π. Eu estou colocando um múltiplo de π porque assim eu cubro todos os possíveis casos. Mas na maioria dos livros você vai ver assim, quando os dois forem iguais ou quando eles estiverem em fase, né, a polarização é linear. Matematicamente é qualquer múltiplo inteiro de π. E aí o que eu fiz aqui foi simplesmente substituir o beta por mπ mais alfa. Aqui, ó. E se você usar, né, as relações trigonométricas, repare que esta parte do argumento, ó, é idêntica a esta. Então, eu posso usar aquelas relações trigonométricas, reescrever isso daqui, ó. Lembrando que cosseno de mπ é igual a menos 1 elevado a m, ó. Quando m é par, é mais 1. Quando m é ímpar, é menos 1. Então, aqui, ó, isso aqui é simplesmente cosseno de mπ. E aí eu vou passar esse cosseno para fora em evidência e eu observo claramente que essa polarização, ó, ela, dado uma direção, dado um θ e um φ, dado uma direção, essa orientação, ela não roda, ela é constante. Ou seja, esse vetor vai oscilar sempre no mesmo plano, na mesma linha. E quando isso acontecer, nós temos, por definição, a polarização linear. Então, ó, daqui para frente, a gente não precisa voltar no domínio do tempo
para caracterizar a polarização linear. Basta olhar para os fasores que representam as componentes θ e φ e questionar, eles estão em fase ou não. Se eles estiverem em fase, a polarização é linear, fim de papo. E, consequentemente, o vetor polarização para essa polarização é dado por essa expressão aqui embaixo. Aí só tem que tomar cuidado. Se o A for zero, aliás, não precisa tomar cuidado nenhum aqui, ó. Se o A for zero, é óbvio que esse vetor polarização é a direção φ. E se o B for zero, tá? O vetor polarização é a direção θ. Dado uma direção, você não precisa usar R, θ e φ. Você pode usar x, y, z. É só tomar cuidado, né, para não trocar as direções, a ordem das direções, a ordem dos eixos, né? Tomando esse cuidado, nada impede de você, ao invés de usar θ e φ, usar x e y, assumindo propagação na direção z, por exemplo. Mas para isso a direção tem que ser dada, fornecida. Em relação a essa expressão, a esse slide, alguma pergunta? Então, o que eu fiz aqui, ó, foi mais uma vez, no domínio do tempo, colocar a expressão mais completa, mais geral, para polarização linear. Aqui tem uma figura mostrando o caso mais geral, né, quando nem o A nem o B são nulos. O que vai acontecer é que continua sendo uma polarização linear, só que o vetor campo elétrico vai estar inclinado, né, em relação aos eixos θ e φ. E, obviamente, essa inclinação, esse ângulo gama, vai depender, ó, dos valores da função A e da função B. E aqui tem, na notação fasorial, e aqui, ó, a figurinha não, um GIF tentando ilustrar o comportamento disso no domínio do tempo. E aproveitando a figura também para definir, ó, geometricamente o comprimento de onda. Em relação a esse slide, a definição de polarização linear, alguém tem alguma pergunta? Então, a próxima é a circular. Tá? Eu não vou aqui na aula, nas notas de aula, definir ou me preocupar com a polarização elíptica. Tudo aquilo que não for nem linear, nem circular, só pode ser elíptico. Né? Na próxima vai ser a polarização circular. Eu voltei aqui para aquela expressão completa do campo elétrico no domínio do tempo. Regime harmônico temporal. E aí, sem mais delongas, quando é que a polarização é circular? Quando duas coisas acontecerem. Eu preciso das duas coisas acontecendo simultaneamente. Não pode ser uma ou outra. Tem que ser as duas. E as duas condições são: as amplitudes A e B têm que ser iguais, têm que ter o mesmo valor naquela dada direção θ-φ, e as diferenças de fase entre beta e alfa têm que ser de mais ou menos π/2. Ou seja, as componentes θ e φ têm que estar em quadratura de fase. Mais π/2 quando a componente φ estiver adiantada de π/2. Menos π/2 quando a componente φ estiver atrasada. Um sinal vai corresponder à rotação do vetor num sentido e o outro sinal vai corresponder à rotação no sentido oposto. Uma vai ser a mão direita, outra vai ser a mão esquerda. Um vai ser o sentido horário, o outro vai ser o sentido anti-horário. Em relação a essas condições, alguma pergunta, alguma dúvida? Então, o que eu fiz agora aqui, foi pegar
o B dizer que é igual a A e passei para fora em evidência. E eu troquei aqui o beta por mais ou menos π sobre 2 mais alfa. E repare mais uma vez, ó, que este argumento aqui é igual a esse. Então, de novo, eu usei aquelas relações trigonométricas e reescrevi isto desta maneira. Onde o sinal de mais, na diferença de fase, forneceu essa componente φ com um sinal de menos. Isso aqui vem de menos seno de π sobre 2. E embaixo, o sinal de menos vai dar aqui um mais, é uma troca de sinal. É justamente essa troca de sinal que vai fazer com que o campo rode, né, num sentido ou no outro. E dessa expressão dá para ver claramente que eles estão em quadratura de fase. Enquanto um é cosseno, o outro é menos mais seno. Quando um é zero, o outro tem intensidade máxima e vice-versa. Então, ó, cuidado com a troca de sinal. Na notação fasorial, novamente, você não precisa, toda hora que for investigar polarização, retornar para o domínio do tempo. Ó. No fasor, é só olhar, ó, passando a componente θ para fora em evidência, é só ver o que restou lá dentro. Se as duas amplitudes são iguais e a diferença de fase é de mais ou menos π sobre 2, é óbvio que o que resta lá dentro é isso daqui, ó. Mais J, quando a componente φ estiver adiantada de π sobre 2, menos J, quando a componente φ estiver atrasada de π sobre 2. Mesma amplitude, quadratura de fase, polarização circular. Então, a identificação da polarização é imediata, mesmo quando você trabalha no domínio da frequência, usando a notação fasorial. A gente só vai fazer a análise no domínio do tempo para ilustrar, para ajudar a ver, né, o que está acontecendo. Mas, a partir dos fasores, imediatamente você consegue classificar mesmo a polarização circular. E, obviamente, nessa situação, o nosso vetor polarização, ó, é simplesmente esse termo entre parênteses dividido pelo módulo, que é igual a raiz de 2. Em relação a esse slide e a definição de polarização circular, alguma pergunta? Então agora está faltando só definir se é mão direita, se é mão esquerda, se é horário ou se é anti-horário. E isso vai depender, ó, desse sinal aqui, ó, consequentemente, ó, dessa diferença de fase que temos aqui. Então, para ver isso, a gente volta mais uma vez para a expressão do campo no domínio do tempo, está lá ela, aí já para a polarização circular. Lembrando que o sinal menos é quando a componente φ está adiantada, e o sinal de mais quando ela está atrasada. E aí, eu vou pegar uma certa posição KR que faz com que o KR seja igual ao alfa. Só para cortar esse termo aqui, ó. Eu peguei uma certa posição de observador para reduzir o argumento. Então, aqui, ó, nessa posição, eu vou ter a componente θ cosseno de ômega-t e na outra, mais ou menos mais, seno de ômega-t. E aí facilita aqui o meu desenho. Então, eu vou assumir, ó, repare que aqui é menos KR. Ou seja, isso é uma onda propagando na direção R. Menos KR representa uma onda propagando na direção R, no sentido do eixo R. Então, eu desenhei aqui os eixos, ó, com o R saindo para fora da tela aqui da projeção. E aí, você não pode errar essa orientação, ó. Se você trocar a direção θ com a direção φ, você vai errar tudo. Outra observação em cima da pergunta do Felipe. Se a direção θ e φ for dada,
você pode transformar esse R em Z, esse θ em X e esse φ em Y. E vai ser a mesma coisa. Nesse primeiro desenho, eu vou estudar, ilustrar o caso onde a diferença de fase é mais π sobre 2. Ou seja, a componente φ está adiantada. Enquanto que aqui vai ser o caso contrário, com sinal de menos. Então, esse sinal menos aqui em cima vai ser este caso, enquanto que este sinal mais vai ser este caso. E aí eu vou fazer primeiro o tempo igual a zero. T igual a zero. Em T igual a zero, para onde aponta o campo elétrico? Θ. Repare, quando T igual a zero, aqui vai dar cosseno de zero vai 1, enquanto que aqui vai dar seno de zero. Então, para os dois casos, o campo elétrico vai estar apontando na direção θ. E aí eu vou fazer o tempo aumentar aos pouquinhos. Faz o tempo aumentar aos pouquinhos. Ou seja, esse argumento deixa de ser zero e vai ter um certo valor. O que acontece com o cosseno quando o ângulo começa a aumentar a partir do zero? O cosseno aumenta ou diminui? Por exemplo, quando o ângulo, o argumento é de 1 grau, cosseno de 1 grau é maior ou menor que cosseno de 0 graus? Maior? Cosseno de 0 é igual a 1. Não, Cosseno vai diminuindo. diminuindo. Esse cosseno vai diminuindo. O tempo vai aumentando, o cosseno vai diminuindo. Por outro lado, o que acontece com o seno? O inverso. Vai aumentando. Só que um, com um sinal negativo, o outro com um sinal positivo. Vai aumentando, até que, num determinado tempo, ômega t igual a π sobre 2. Esse cara, por causa do sinal de menos, vai estar apontando na direção menos φ, enquanto que o outro vai apontar na direção mais φ. Aí o tempo vai aumentando, e eventualmente o ômega t vai ser igual a π. Aí todos os dois... Todos os dois vão estar apontando na direção menos θ. E, finalmente, então repare, este caso primeiro, o vetor rodou assim, enquanto que no outro caso, o vetor rodou assim. Assumindo, como fizemos aqui, propagação na direção R, ou seja, a onda está propagando na direção do nosso rosto, esse caso aqui, onde a onda girou assim, é a mão esquerda. Em inglês, left hand circular polarization. Polarização circular, mão esquerda, enquanto que o outro é a mão direita. Do ponto de vista da fonte, ou seja, com o cara olhando, assumindo a antena transmitindo, e o cara lá na antena olhando a onda indo embora, esse sentido é o anti-horário. É horário para quem recebe, mas é anti-horário para quem vê a onda saindo. Viu a ambiguidade aí? A pessoa que me fez a pergunta antes. Repare que eu falei errado. Se você olhar no Balanis, aquilo que a gente define como mão esquerda, para a antena transmissora é o sentido anti-horário. Já para a antena receptora é o sentido horário. Está vendo a ambiguidade? Depende de quem está olhando. Se é o cara recebendo a radiação ou se é o cara vendo a radiação indo embora. Entendi. Com a definição do I3S, essa ambiguidade vai embora, porque vai sempre apontar na direção do polegar. Quando a onda estiver
deixando a antena, o polegar aponta para fora da antena. Quando a onda estiver sendo recebida pela antena, o polegar aponta na direção da antena. De tal maneira que a antena que transmite mão esquerda recebe mão esquerda. E a ambiguidade vai embora. O outro lado, o outro caso, segundo a notação, né, usada no Balanis, do ponto de vista da fonte, que está vendo o campo ir embora, que é o ponto de vista oposto ao nosso. Essa onda seria circular sentido horário. Para quem olha a onda, é sentido anti-horário, mas para a antena que está vendo a onda indo embora, transmitindo, é sentido horário, segundo a notação do Balanis, segundo a notação usada pelo pessoal de ótica. Para você definir se é horário ou anti-horário, você não precisa mais voltar para o domínio do tempo. Existe um truque que facilita um bocado a vida, desde que você não erre a ordem dos eixos. Se você errar a ordem dos eixos, você erra tudo. O truque é o seguinte, ó. Quem é que está adiantado nesse primeiro caso? Beta é maior que alfa. Beta maior que alfa. Quem é que está adiantado? É a componente φ ou a componente θ? Lembrando que beta é a fase da componente φ, enquanto que alfa é a fase da componente θ. Quem é que está adiantado? Qual é a fase maior? É a da componente φ ou a da componente θ? Ó, vou voltar lá atrás. Beta é maior que alfa. Quem tem a fase maior? É a componente φ ou é a componente θ? Fih. Φ. Ou seja, φ está adiantado. A fase maior significa que aquele fasor está adiantado ao fasor da componente θ. Então, quando a fase de beta, né, a fase da componente φ for maior, a sua onda passa primeiro no eixo φ e depois no θ. Ó. Você não erra. E aí é só você botar o seu polegar na direção correta. Então, por exemplo, se aqui a onda está propagando, né, para fora, na direção R, isso aqui é a mão esquerda. E a outra vai ser mão direita. Na outra é a componente θ que está adiantada. Então, primeiro passa no eixo θ para depois passar no eixo φ. Se você usar esse truque e fizer alguns exercícios, você nunca mais se esquece de como definir o sentido de rotação, mão direita ou mão esquerda. E isso também vale para polarização elíptica. Só que na polarização elíptica, você não tem aquelas duas condições que fazem com que a polarização seja circular. Na verdade, a polarização circular é a elíptica quando os dois eixos têm o mesmo tamanho, né? Enquanto que a linear é um caso particular da elíptica, quando um dos eixos da elipse tende para zero. No fundo, na prática, todas as polarizações são elípticas, né? O que a gente faz é tentar fazer o melhor possível para ou ser circular ou ser linear, dependendo do interesse. Em relação a esse slide, alguém tem alguma pergunta? Então, aqui vão ter algumas figuras. Então, na notação fasorial, ó, cuidado com o sinal, né? Aqui, ó, a componente φ, se o sinal for mais, aqui, ó, a componente φ está adiantada, propagação na direção R positiva, polarização circular mão direita, esquerda, perdão, esquerda. Se o sinal for negativo, é porque é a componente θ que está adiantada, já que a outra está atrasada, circular mão direita. Então, ó, aqui essa definição é assumindo propagação na direção R. E assim você classifica
a sua polarização. Aí eu vou mostrar aqui, ó, uma figura. Uma figura onde não tem a variação temporal. A gente só está vendo a variação espacial. Se essa figura representa uma onda propagando na direção R positiva, a pergunta que eu faço para vocês é: essa polarização ilustrada aqui, ó, é circular mão direita ou mão esquerda? É uma pergunta. Porque vai passar se eu observar a fonte. Circular mão esquerda. Primeiro eu vou ver esse vetor passando, depois eu vou ver este vetor, depois eu vou ver este vetor. Ou seja, é circular. Para quem estiver parado aqui, vai ver algo parecido com isso aqui. Então, repare, quem estiver vendo essa onda chegando para cima, vê isso daí como sendo uma orientação horária. Se você estivesse observando essa onda chegando, se você fosse antena receptora, isso seria classificado como uma antena recebendo polarização circular no sentido horário. Já para a antena transmissora, se você estiver vendo isso de trás, a antena está transmitindo uma polarização circular no sentido anti-horário. Usando a regra do polegar, não há ambiguidade. A antena que recebe mão esquerda transmite mão esquerda e vice-versa. E aí, mais uma vez, a análise é feita assumindo a antena transmitindo, porque é mais simples do que fazendo a análise da antena receptora. E aqui eu tenho uma outra, enfim, é outra animação, basicamente a mesma coisa, tá? Ah, perdão, aqui eu não coloquei. Mas se por acaso, deixa eu voltar atrás. Se por acaso não for nem linear, nem circular, você vai ter aqui, ó, esse vetor descrevendo uma elipse, né? Para quem está parado, ao invés desse círculo aqui, mais ou menos círculo, né? Azul, vai ver uma elipse. E aí a elipse pode ter razões entre eixos, né, diferentes, e inclinação de eixos também variando. No livro do Balanes, ele mostra fórmulas para você fazer todos esses cálculos. Eu não vou cobrar isso de vocês, tá? Aqui no curso só vou cobrar polarização circular e polarização linear. Ou então em exercícios muito simples, como os que eu passo na lista, dado um fasor, a gente pode perguntar: que polarização é essa? Se não é circular nem linear, só pode ser elíptica. A próxima característica que vamos estudar é a área efetiva de uma antena. Aí, essa área efetiva, ela é definida independente da antena estar transmitindo ou recebendo, tá? Mas ela faz sentido maior, né? Ela é mais usada no caso da antena recebendo. É como se a antena tivesse um tamanho, uma área, através da qual passa a potência, né? Atravessa a potência que efetivamente vai estar disponível nos terminais da antena receptora. E, consequentemente, essa área efetiva vai facilitar o cálculo da potência disponível e, consequentemente, junto com a eficiência, vai facilitar o cálculo da potência que é passada para o receptor, né? Para o rádio que está recebendo. Então, nós estamos aqui, ó, nas seções 2.15 e 2.16 do Balanes. Então, existe uma interpretação geométrica interessante para a definição, né, geométrica dessa área efetiva. Então, aqui temos uma antena transmitindo, TX, e outra recebendo, receptora, RX. Tá? Só que essa receptora está lá na região de campo distante da antena transmissora. Isso aqui não vale para campo próximo. Então, essa antena está tão longe, mas está tão longe desta antena daqui, ó,
que essa frente de onda, que é uma frente de onda esférica, localmente, ela se comporta como se fosse uma frente de onda plana. Ela não é uma frente de onda plana. Mas essa antena transmissora, ela está tão longe, que essa frente de onda localmente, se parece com uma frente de onda plana. E aí, repare, quando você põe um metal na frente dessa onda, esse metal, por causa das condições de contorno, ele vai perturbar a frente de onda incidente, que veio lá da antena transmissora. Se não tivesse antena nenhuma, essa frente de onda ia continuar sem perturbação nenhuma. Você não ia ver essas linhas que representam, né, a direção de propagação sendo perturbadas. Mas por causa da colocação de uma antena receptora, parte dessas linhas vai acabar convergindo para essa antena de alguma maneira. Outras serão perturbadas, e quanto mais longe você estiver do receptor, menor será essa perturbação. Então, se você pegar essas linhas, né, esse feixe que efetivamente é sugado para dentro da antena, esse feixe tem uma seção reta. Por definição, essa seção reta é a área efetiva dessa antena, no caso da antena receptora. Então, por definição, a área efetiva da antena é a razão entre a potência. Aqui eu coloquei potência recebida, mas isso tem que ser lido com cuidado, né? Que nem toda potência é depois passada para o receptor por causa das perdas na linha de transmissão. Mas tomando esse cuidado, essa área efetiva é a razão entre a potência disponível nos terminais da antena receptora pela densidade de potência incidente. É óbvio que essa densidade de potência varia com a posição, mas você está tão longe da antena, e essa área é tão finita, é tão pequena comparado com a distância, que a gente vai simplesmente assumir, né, desde que essa área não seja infinita, que essa densidade de potência varia muito pouco sobre essa área. Então, simplesmente a gente pega a densidade de potência incidente nessa direção aqui, ó, nessa posição, multiplica pela área efetiva e nós temos a potência que está disponível nos terminais da antena receptora. Em relação à definição da área efetiva, alguma pergunta? O que não é trivial é ver, né, que essa área efetiva, independente da antena, ela tem essa fórmula aqui, ó. A razão entre a área efetiva de uma antena e a sua diretividade é constante. É uma constante. E mais, essa constante é igual a lambda ao quadrado dividido por 4π. É isso que a gente vai procurar provar nos próximos slides. Ou seja, a área efetiva da antena receptora depende da diretividade da antena receptora. Se você quiser maximizar a área efetiva para receber mais informação, você tem que aumentar a diretividade daquela antena. Beleza? Em relação à definição de área efetiva e em relação a essa relação aqui, ó. Alguma pergunta? No livro do Balanis, ele prova essa fórmula de um jeito. Mas se você for ver lá, é um jeito muito mais tranquilo, muito mais fácil. Mas ele tem problemas teóricos por trás. Ele usa o resultado para provar ele mesmo. Só que ele faz isso de um jeito que a pessoa acaba não percebendo. Então aqui eu vou, em outro livro, eu consegui essa demonstração que eu vou passar para vocês, utilizando o teorema da reação, que é um caso particular do teorema da reciprocidade. Então, apertem os cintos aí, ó. Vamos tentar, né, provar
de uma maneira diferente daquela que está no livro do Balanes, que aquela fórmula anterior tem aquele formato, né? Então, eu peguei aqui duas antenas. Duas antenas diferentes, tá? Uma antena não tem nada a ver com a outra. Eu vou chamar uma de antena 1, a outra de antena 2. E nos terminais da antena 1, eu vou para uma fonte de corrente, um dipolinho infinitesimal. Ó. Vou colocar ali um dipolinho infinitesimal nos terminais da antena 1. Então, ele tem momento LI. E lá na região de campo distante da antena 1, eu ponho uma outra anteninha. E sobre essa anteninha, que neste caso ela não está presente, ela vai ser colocada depois. Mas sem a antena 2 estar presente, aqui neste ponto, nessa posição, eu tenho um campo E2 que foi gerado por essa antena 1. E se eu pegar as definições apresentadas anteriormente, densidade de potência radiada, de diretividade, a gente sabe que na região de campo distante da antena 1, essa é a densidade de potência radiada. É a densidade de potência radiada pela antena 1 na posição 2. Beleza? Pode ser escrito dessa maneira, em função do campo elétrico, ou desta maneira, em função das características da antena 1. Essa é a diretividade da antena 1 na direção da antena 2, e essa é a potência radiada pela antena 1. E R12 aqui, ó, o módulo disso é a distância entre a antena 1 e a antena 2. Consequentemente, usando a definição de resistência de radiação, RR1 é a resistência de radiação, que eu não sei qual é, mas é a resistência de radiação dessa antena 1. E usando essa relação aqui em cima, ó, eu posso reescrever o módulo do campo E2 ao quadrado desta maneira aqui. Tudo isso, ó, todas essas igualdades aqui, a gente viu na semana passada. Em relação ao slide até o momento, alguma pergunta? No problema de baixo, eu vou desenhar o problema recíproco ao de cima. Eu vou colocar a antena 2 e vou retirar a antena 1. Agora é a antena 2 que recebe aqui, ó, uma fonte de corrente, um dipolinho infinitesimal de momento IL. Repare que é o mesmo dipolinho daqui. E aqui, ó, chega um campo que eu vou chamar de E1. É o campo radiado pela antena 2 na posição 1, sem a antena 1 estar presente. E se eu seguir os mesmos passos aqui de cima, eu vou chegar nessa expressão. Não vou repetir tudo de novo. D2 é a diretividade da antena 2 na direção da antena 1. E RR2 é a resistência de radiação da antena 2. E aí eu vou, como são problemas recíprocos, através do teorema da reciprocidade, mais precisamente do teorema da reação, eu vou relacionar a fonte vermelhinha com o campo E1 e a fonte azulzinha com o campo E2. E, consequentemente, eu vou relacionar esta expressão com esta daqui, ó. Eu vou fazer esta relação desta com esta através do teorema da reciprocidade. Aqui está a potência disponível na antena 1. Enfim, isso aqui nada mais é do que aquele módulo de VG ao quadrado sobre 8R. A gente viu essa fórmula, não com esse formato, né? Mas esse módulo de VG ao quadrado sobre 8R, como sendo a potência do transmissor, a gente viu na aula passada, quando a gente definiu a eficiência da antena transmitindo. Agora, sim, do teorema da reação, ó, já que são dipolos infinitesimais, o resultado da integral é o integrando, né, na posição onde
o impulso está definido. Como as fontes têm o mesmo momento, ó, eu tenho essa expressão aqui. E, consequentemente, eu posso substituir, ó, o módulo do E1 ao quadrado, que aparece aqui, ó, por essa expressão, só tomando cuidado de sumir com o módulo do I ao quadrado, cortando com o quadrado daqui, cortando com esse 4, né? Resta só o I ao quadrado aqui, ó. Então, através do teorema da reação, eu tenho aqui uma relação, ó, da potência disponível nos terminais, né, da antena 1, em função das características dessa antena. E aí, ó, eu vou definir, como eu tinha feito antes, a potência disponível nos terminais da antena 1 é a área efetiva desta antena vezes a densidade de potência incidente que vem da antena 2. Módulo do E1 ao quadrado sobre 2 eta. Só que o módulo do E1 ao quadrado, eu posso usar uma fórmula que estava no slide anterior. E aí, igualando esta expressão com esta daqui, eu chego nessa relação para a área efetiva da antena 1. Ó. Em função da diretividade da antena 1, em função da diretividade da antena 2 e em função da resistência de radiação da antena 2. Acontece que, por enquanto, as duas antenas são arbitrárias. Eu agora vou dizer o seguinte, eu vou assumir que essa antena 2 é um dipolo infinitesimal. Já que é arbitrário, eu posso escolher qualquer coisa. Eu vou escolher para a antena 2 um dipolo infinitesimal. E na aula passada, no finalzinho da aula passada, nós estudamos a diretividade do dipolo infinitesimal, dava 3/2 de seno ao quadrado de θ. E nós também obtivemos uma fórmula para a resistência de radiação do dipolo infinitesimal. Então, assumindo que a antena 2 é um dipolo infinitesimal, eu vou obter uma fórmula para a área efetiva da antena 1. Observe que eu vou especificar a antena 2, mas a antena 1 continua sendo arbitrária. E aí, quando a gente faz isso, ó, isso aqui está a fórmula, né, para a resistência de radiação do dipolo infinitesimal, e aqui a diretividade na direção do perpendicular ao eixo, 3/2 do dipolo infinitesimal. E aí, ó, a gente chega naquela fórmula. Lembra que a antena 1 continua arbitrária. Então, a área efetiva dessa antena 1 é a diretividade da antena 1 na mesma direção, vezes lambda ao quadrado sobre 4π. Vocês podem não ter gostado, mas essa daqui é uma prova daquela relação mais robusta do que a prova que aparece no livro do Balantes. Tá? O importante é saber que a área efetiva está relacionada à diretividade da antena por essa expressão aqui. Ó. A área efetiva vale tanto para transmissão como para recepção, já que a diretividade vale tanto para transmissão como para recepção. Em relação ao resultado final, alguém tem alguma pergunta? Não se assustem, depois vocês vão ver esses slides com mais calma. Mas todas aquelas equações são bem tranquilas, são resultados que já foram obtidos nas aulas anteriores. O que a gente vai fazer agora é pegar a definição de diretividade, de eficiência, de ganho e esta definição de área efetiva e montar o primeiro modelo de propagação de ondas de rádio que a gente estuda quando vocês fazem essa disciplina. Vocês devem estar fazendo agora a matéria de caracterização de canais rádio com o Cássio. Isso é verdade? Alguém não... vocês estão fazendo a matéria do Cássio
ou não? Ou já fizeram? Eu não. Estamos. Alguns estão, outros não, tá? Quem está fazendo ou já fez propagação em outra ocasião, talvez já tenha visto a fórmula de Fries ou modelo do espaço livre. Então, neste modelo, geralmente é o primeiro modelo que a gente estuda em propagação de ondas de rádio. Só para situar vocês, ó, estamos na seção 2.17 do Balanis. Então, é um modelo de propagação onde temos duas antenas, uma transmitindo e outra recebendo, sem nenhum obstáculo em volta. Não tem torre, não tem terra, não tem montanha, não tem prédio, não tem nada. As duas estão no espaço livre. E a fórmula de Fries nada mais é do que a relação entre a potência do transmissor e um microfone ligado aí. A potência do transmissor, uma relação entre a potência do transmissor e a potência que é efetivamente entregue ao receptor, que aqui está sendo representado por uma impedância ZC. Lembrando que a gente faz esse cálculo no domínio da frequência, né? Então, isso aí é cálculo de potência média, assumindo regime harmônico temporal. E a distância de uma antena a outra, né, o comprimento do enlace é dado por D, nas fórmulas que seguem. Então, repare, tendo já definido todas aquelas características, a obtenção da fórmula de Fries é quase que imediata. A gente consegue quase que em um único slide chegar nessa relação. Então, a gente primeiro começa com a densidade de potência que incide na posição, no ponto da antena receptora. Então, o que eu fiz aqui foi pegar a definição de ganho da antena transmissora. Lembrando que esse ganho é a eficiência da antena transmissora vezes a diretividade da antena transmissora na direção do receptor. E a gente viu na aula passada que isso é igual a 4π. Ao invés de usar R ao quadrado, eu estou trocando o R por D, já que é o comprimento do enlace. A densidade de potência incidente na posição do receptor, dividido pela potência do transmissor. A gente viu essa fórmula na definição do ganho. Consequentemente, eu posso reescrever a densidade de potência que incide sobre a antena receptora desta maneira. E com isso, agora eu posso calcular a potência disponível nos terminais da antena receptora. O que eu preciso? Multiplicar isso pela área efetiva dela. E a gente acabou de ver que a área efetiva da antena receptora é a sua diretividade na direção do transmissor vezes lambda ao quadrado sobre 4π. Se a gente multiplicar essa fórmula em cima disso aqui, vai chegar nessa expressão. Nem toda a potência disponível é passada para o receptor. Para isso, agora precisamos multiplicar esta potência pela eficiência do receptor. E aqui temos quase que a fórmula de Fries. Na verdade, esta é a fórmula de Fries original. O que a gente pode fazer aqui, muitos autores fazem, é substituir essa multiplicação aqui, a eficiência do transmissor vezes diretividade do transmissor pelo ganho do transmissor e substituir isso aqui pelo ganho do receptor, tá? Em alguns livros você vai ver isso reescrito em função do ganho do transmissor e do ganho do receptor. Pode fazer, não tem problema nenhum. Eu gosto de fazer assim, porque assim eu estou vendo as eficiências explicitamente colocadas. Essa fórmula é interessante, porque, sem levar em conta obstáculos, eu observo que, para eu aumentar a potência que chega do outro lado, né, eu posso, por exemplo, aumentar a diretividade das minhas antenas.
Se eu usar antenas mais diretivas e apontá-las da maneira correta, eu aumento a potência entregue ao receptor. Diminuir as perdas. Se eu diminuir as perdas e, consequentemente, aumentar a eficiência do sistema, eu consigo botar mais potência do outro lado. Em compensação, quanto maior o comprimento do enlace relativo ao comprimento de onda, menos potência chega do outro lado. Quanto mais longe estiver uma antena da outra, mais difícil, né, de levar informação até essa antena. Você tem que compensar isso aumentando a potência do transmissor, né, óbvio, ou melhorando, aumentando o ganho dessas antenas, uma na direção da outra. Em relação a essa última equação aqui, enfim, em relação a esse slide, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Bom, nessa análise de potência que a gente fez, ficou faltando alguma coisa. Alguém sabe o que é? As perdas? As perdas do quê? Que aqui, perda ômica, descasamento de impedância, está tudo, em princípio, sendo considerado aqui nas eficiências. Faltou realmente uma perda, mas que perda é essa que faltou? A gente comentou no início da aula de hoje. Quando a gente lida com módulo de campo ao quadrado, que informação a gente perdeu? A polarização. Isso. Então, esta equação, do jeito que está, não está levando em conta possíveis perdas por descasamento de polarização. Então, está faltando colocar mais um termo aí. Está aqui, repetiu. Simplesmente repetir a última equação. Aqui, é a razão entre PR e PT. Óbvio, essa razão é adimensional. Consequentemente, muitas vezes, essa relação é descrita em decibéis, né? Aqui é o ganho da antena transmissora, lógico, na direção da antena receptora. Esse é o ganho da antena receptora na direção da antena transmissora. Por isso que é importante alinhar bem uma em relação à outra, para maximizar, se esse for o objetivo, a potência recebida. Esse termo a gente chama de atenuação do espaço livre. Esse termo não tem como você sumir com ele, porque isso tem a ver com o fato da frente de onda ser esférica na região de campo distante. Não tem como você acabar com isso. A não ser que você use um guia, uma fibra ótica, um guia, uma linha de transmissão, para levar essa informação do lado para o outro. E aí, o termo que está faltando, que leva em conta o possível descasamento de polarização, que é o fator de perda de polarização. E aí vocês têm que tomar um cuidado com a notação adotada nas notas de aula. Aqui nas notas de aula, eu estou usando a definição de mão direita e mão esquerda para classificar o sentido da orientação de polarizações circulares e elípticas, enquanto que o Balanis não faz desse jeito. Ele usa horário e anti-horário. Por isso, no livro do Balanis, vocês não vão ver esse conjugado aqui. No livro do Balanis, vocês só vão ver o vetor polarização da antena transmissora, produto escalar, com o vetor polarização da antena receptora, módulo disso ao quadrado, já que é a potência. Então, no Balanis não vai aparecer esse conjugado. Por quê? Porque no Balanis, uma antena que transmite sentido horário recebe sentido anti-horário. Conjugado já está nessa troca. Enquanto que quando você usa mão direita, mão esquerda, né, a antena que transmite mão esquerda recebe também mão esquerda. Então, na nossa notação mão direita, mão esquerda, nós temos que colocar o conjugado em um desses termos. Aí tanto faz se é o transmissor ou receptor. Eu coloquei aqui no receptor.
mas poderia ser no transmissor, já que esse módulo, né, vai acabar fazendo com que o conjugado, ou num ou no outro, tenha o mesmo resultado. Então, este termo não foi levado em consideração no slide anterior, nós estamos colocando aqui por fora. Isso aqui mostra basicamente o seguinte: se as duas antenas estiverem casadas em polarização, esse termo aqui vale 1. Se uma antena tiver a polarização ortogonal à da outra, esse termo vai valer 0. Qualquer outra combinação vai te dar um valor entre 0 e 1. 0 é total descasamento de polarização, 1 é o casamento perfeito de polarização de uma antena com a outra. Para concluir esse slide, está aqui a foto do Friis. Harald Trapp Friis. Se eu não estou muito enganado, ele é dinamarquês, era, né, já morreu, e foi para os Estados Unidos trabalhar no Bell Labs. Então está aqui o Friis. Aqui, se não me engano, era o Shelkunoff. Eu tirei o sujeito da foto, mas é um outro cara famoso. E aqui está a fórmula do Friis, ó, desse cara aqui. A diferença é que, ao invés de usar diretividade aqui, ó, e ele não coloca o fator de perda de polarização, ele reescreveu isso daqui usando as áreas efetivas. A gente acabou de aprender, né? Ele substituiu as diretividades pelas áreas efetivas. São esses As maiúsculos aqui, ó. É uma outra maneira de você representar essa equação azul aqui, ó, esse termo azul. É usando as áreas efetivas. E essa definição, e consequentemente a fórmula, que hoje é conhecida como a fórmula de Friis, ou modelo do espaço livre, foi publicado nos Proceedings. Antigamente o I3E chamava-se IRE, Instituto de Rádio e Engenharia, em 1946. Em relação à fórmula de Friis e ao fator de perda de polarização, alguma pergunta? Então, para concluir a aula de hoje, 2 exercícios, tá? 2 exemplos utilizando a fórmula de Friis, que é uma maneira da gente sintetizar as características das antenas que a gente andou estudando nas 2 últimas aulas, tá? Antes dos exercícios, mais alguns poucos comentários sobre o fator de perda de polarização. Então, já tínhamos visto isso antes. O vetor polarização, né, que você vai usar tanto para antena transmissora como para antena receptora, ele é obtido através da análise do campo elétrico da antena, como se ela estivesse transmitindo na região de campo distante. Então, para polarização linear, vai dar isso daqui. Para polarização circular, vai dar isso daqui. E aí vai depender, né, do sentido, se é mão direita ou mão esquerda. Para polarização elíptica, não vai ter nem os 2 termos em fase, muito menos em quadratura de fase com a mesma amplitude. Vai ser um outro caso que você vai normalizar de acordo. E aí aqueles comentários que eu fiz aqui estão destacados. Se as 2 antenas tiverem a mesma polarização, ó, o fator de perda de polarização é igual a 1. Se forem ortogonais entre si, por exemplo, uma é circular mão direita, a outra é circular mão esquerda, vai dar 0. Ou se uma é linear vertical e a outra é linear horizontal, vai dar 0. E um caso particular, que às vezes surge, né? Por exemplo, rádio FM em Belo Horizonte, até onde vai o meu conhecimento, é polarização circular. E no radinho que você recebe, o sinal de rádio, né, ou pelo menos antigamente a gente recebia, a polarização é linear. Então, repare, se uma é linear e a outra é circular, o fator de perda de polarização é igual a 1/2. Então, em média, você só recebe metade da potência que poderia estar recebendo se as antenas estivessem casadas em polarização.
Agora sim, se eu não estiver enganado, os dois exemplos. Então, isso aqui é um enlace via satélite, onde nós não vamos levar em conta o efeito do solo na recepção. Faz de conta que é recepção de TV por assinatura, né, via satélite. Então, a frequência é mais ou menos 12 GB. Estou colocando aqui um valor que eu acho que não é realista, mas, enfim, uma potência transmitida de 200 watts. Uma antena tem um ganho, já estou dando ganho, então a eficiência já está aqui dentro. Uma tem um ganho de 19,3 dB, enquanto que a outra, não importa aqui quem é a transmissora e quem é a receptora, já que um multiplica o outro, então existe essa dualidade. Então, uma tem ganho de 19,3 dB em relação ao isotrópico, enquanto que a outra 50,4 dB em relação ao isotrópico. Então, como eu estou dando ganho, as eficiências já estão embutidas ali dentro. E a pergunta, né, vai ser qual é a potência recebida, né, em média. Então, eu poderia, como é o mais comum, fazer esse cálculo em decibéis. Mas como exemplo, neste exercício, eu vou passar tudo para a escala linear. Então, a primeira coisa que eu faço aqui, ó, é passar os ganhos para a escala linear. Então, o ganho de 19,3 equivale a 85,11. Depois, em casa, ou, enfim, mais tarde, não deixem de fazer esses exercícios novamente, tá? Para ver se tem alguma dúvida em relação às contas a serem feitas. Já a antena com ganho de 50,4 dB, isso corresponde a 109.647,82. Então você vê, ó, um dos motivos para a gente gostar de trabalhar com dB. Além de soma, produto vira soma, divisão vira subtração, ó, a gente trabalha com valores melhores, né? Mais interessantes do que esse valor horroroso aqui. Ó. Outra coisa, dB, 2 casas decimais. Nesse exemplo aqui eu tirei o zero do 30 e do 40, mas trabalhe sempre com 2 casas decimais para não perder precisão. Na fórmula de Frias eu preciso do comprimento de onda. Então, como eu tenho a frequência, ó, 12 GB, a gente consegue calcular o comprimento de onda 25 milímetros. O comprimento do enlace foi dado, então repare que a razão lambda sobre D é muito pequena. A atenuação espacial desse enlace é extraordinariamente grande. Por isso que a gente precisa de antenas mais diretivas. E aí, fazendo as contas, exceto pelo fator de perda de polarização que não foi fornecido, nós temos uma potência que chega lá no receptor, sem considerar a perda de polarização, de 5,7 vezes 10 a menos 9 miliwatts. Lembrando que miliwatt é 10 a menos 3 watts. Em relação a esse exemplo, alguma pergunta? Deixa eu ver se vai ter mais alguma coisa. Ah, não. Aqui, então, não tendo mais perguntas, ó, ficamos devendo só o fator de perda de polarização nesse exemplo. O próximo exemplo é um outro enlace, é um enlace terrestre, onde a gente vai assumir espaço livre, né? Ou seja, vamos ignorar a influência do solo, do ambiente, mas aí eu já vou resolver o exercício todo em dB. Então, ó, neste problema, se não me engano, eu tirei de alguma página da internet, não me lembro mais, é a distribuição de sinal Wi-Fi, tá? Lógico, sem fio. Então, a frequência 2,4 GHz. O transmissor tem uma potência, né, de 24 dBm. Só para vocês terem uma ideia, isso aí é mais ou menos 250 miliwatts. É uma maneira de fornecer
a potência do transmissor. Ao invés de fornecer em watts, você fornece em dB, ou dBm ou dBW. No caso, o M é só para dizer que a referência é o miliwatt, tá? Aqui não foi, as eficiências são fornecidas à parte, então aqui estão sendo dadas as diretividades. A do transmissor é de 6 dBi, enquanto que a do receptor é de 16 dBi. É porque o transmissor está fornecendo para uma área. Então o diagrama de radiação dessa antena é menos diretivo, né? Enquanto que o receptor é a sua antena. Aí você já compra uma antena mais diretiva e, se possível, aponta na direção da torre. Por isso que ela é mais diretiva, 16 dBi. Mas é dado que, num cabo, lá no transmissor, eu tenho uma perda de 5 dB. Aí essa perda já leva em conta tudo, né? Perda ômica, descasamento, enquanto que no receptor a perda é um pouco maior, 6 dB. Eu quero que a potência que chegue no receptor, aqui, seja de pelo menos menos 80 dBm. E eu vou dar 15 dB de margem de segurança, por causa dos outros efeitos que não estão sendo levados em consideração. E a pergunta é, qual é a maior distância que eu posso ter entre as duas antenas para garantir que, com essa margem de segurança de 15 dB, eu consiga pelo menos menos 80 dBm no meu modem, lá no meu receptor. Em relação a esse exercício, alguma pergunta? Então, vamos botar a fórmula de Friis aqui, ó. A única diferença é que na fórmula de Friis não aparece margem de segurança. Isso é algo a mais que a gente vai colocar no nosso modelo de espaço livre, tá? No exercício aqui, mais uma vez, não estamos levando em conta perdas de polarização. Então, o fator de perda de polarização vai ser assumido unitário. Então, ó, em dBm, a fórmula é a potência que chega no receptor em dBm, é a potência do transmissor em dBm, mais o ganho do transmissor em dB, mais o ganho do receptor em dB, menos o fator atenuação do espaço livre e a margem de segurança que a gente colocou. Isso tem que ser igual, na pior das hipóteses, a menos 80 dBm. E aí vamos substituir os valores. Eu passei esse termo, que é a atenuação do espaço livre, isolei, passei para o outro lado com o sinal trocado. Aqui está a potência do transmissor, que já está em dBm, 24. A potência do receptor, que eu quero, no mínimo, né? Menos 80. Já passei para o outro lado com o sinal trocado, mais 80. Aqui está o ganho do transmissor. Repare, eu tenho 6 dB de diretividade, mais 5 dB de perda. Então, o ganho é só de 1 dB. Para o receptor, eu tenho 16 dB de diretividade, mas eu tenho 6 dB de perda. Então, o ganho é só de 10 dB. E a margem de segurança. Fazendo as contas, eu tenho que, na pior hipótese, esse fator, essa atenuação de espaço livre, tem que ser igual a 100 dB. Eu dei a frequência, então eu calculo o comprimento de onda, passo isso daqui para a escala linear, finalmente eu tenho o maior comprimento que esse enlace pode ter, levando em consideração a margem de segurança e não levando em consideração perda de polarização. Deu ali, ó, mais ou menos 995 metros. Então, isso daí é um exemplo muito parecido com o anterior, só que resolvendo do jeito usual, né? Usando os valores em decibéis. Não deixem de fazer
posteriormente os dois exercícios, tá? É comum na prova eu pedir pelo menos um exercício envolvendo fórmula de Friis, tá? E brincando com essa coisa de, ora, calcular parâmetros com a escala linear, né? Ora, calculando parâmetros em decibéis. Todo engenheiro de comunicação tem que saber mexer com os valores em decibéis. Em relação a esse exemplo, alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Então, com isso, a gente encerra a aula de hoje. E na próxima aula a gente vai começar a estudar dipolo. Então, na próxima aula a gente já vai para o capítulo 4 do livro do Balanis. A gente já estudou o capítulo 2, o capítulo 3, e na próxima aula, na próxima segunda-feira, a gente começa a estudar dipolo, capítulo 4 do Balanis, e depois loop de corrente, capítulo 5 do Balanis. Então, sem mais delongas, eu vou encerrar aqui a gravação